Fala pessoal, estamos aqui para mais um novo vídeo e dessa vez para entendermos tudo sobre a periodization do antigo Egyptian. Vamos embora! Antes de mais nada, né, antes de você aprender tudo sobre os faraós, sobre as intrigas, sobre as invasões, eu quero que você se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, ativa o sininho, tá? Curte o vídeo, dá o teu like, comenta aí o que tá achando dessa série de vídeos do antigo Egito e compartilha com a galera para, enfim, aprender um pouco mais sobre essa história maravilhosa aí do Nordeste da África. Então vamos embora para a periodização. Antes de mais nada, você tem que entender o seguinte: existem periodizações complexas, com muitos detalhes, muitas ramificações, e existem periodizações mais simples, tá? Só que como a gente não sabe qual que o teu vestibular vai trazer, eu vou trazer a mais complexa de todas, porque se você aprende a complexa, você provavelmente vai entender a mais simples, tá? A mais tranquila. Qual que seria a periodização mais simples? Se o vestibular te cobrasse de ti, né, saber a diferença entre período pré-dinástico da história do Antigo Egito e período dinástico, né? Então, o período pré-dinástico seria esse período onde a gente não tem faraós ainda e a gente não tem a unificação do Antigo Egito, tá? E o período dinástico seria aquele em que, do primeiro faraó em diante, a gente tem a dinastia as várias dinastias de faraó que vão comandar o Antigo Egito. Beleza, galera? As bibliografias, as historiografias mais complexas, né, mais aprofundadas, talvez decidam dividir em três o período dinástico, né? Em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Lembrando que o Novo Império, dependendo da bibliografia, ele pode ainda ser dividido em dois. Novo Império, nossa, super, né, super criativo, e Baixo Império. Cara, tenha muita ciência de que isso não é algo assim, não é a primeira lei de Newton isso daqui, não é algo padronizado. Dependendo do historiador, ele vai preferir um ou outro, ou seja, pode ser que algum historiador elimine essa divisão do Novo Império. É Antigo, Médio e Novo, fechou. Pode ser que algum historiador faça dessa maneira que eu mostrei para vocês, dividir o Novo Império em dois, né? O Novo Império e o Baixo Império. Pode ser que algum historiador ele não faça a divisão, mas sim acrescentar lá embaixo o Baixo Império. Então seria Antigo, Médio, Novo e Baixo. Certo? Então isso vai variar muito. Eu usei essa porque é a mais complexa, né, e a mais detalhada. Por isso que eu estou usando esta divisão. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos estudar tudo sobre todas essas periodizações, sobre todos esses períodos, né? Periodização é o ato, né, de dividir em períodos a bagaça, a história do Antigo Egito. Então, vamos lá. Período pré-dinástico, que vai de 4.000 a.C. a 3.200 a.C. Algumas bibliografias vão trazer 5.000, 4.500 em vez de 4.000 a.C., tá? Mas só para vocês saberem que é antigo pra caramba o bagulho, tá? Então, a gente vai ter nesse período a ausência de faraós, tá? A gente vai ter já nessa época hieróglifos, tá? A irrigação, os sistemas de irrigação, o calendário egípcio, tá? As estações do ano, eles já tinham conhecimento das estações do ano, tá? E é nessa época que a gente vai ter a formação das primeiras entidades sociais e, digamos assim, políticas administrativas do Egito Antigo, tá? Inicialmente, a gente vai ter as famílias se juntando, né? Então, muito por conta de graus de parentesco, né? Proximidade parental, a gente vai ter aí os genos sendo formados, que seriam essas uniões de famílias que a gente também pode chamar de aldeias, tá? Quando a gente vai ter aldeias acabando por se expandir, conhecendo outras aldeias e elas decidindo se juntar, a gente vai chamar isso de nomos, também conhecido como tribos. Tribos ou nomos são junções de genos, tá? Quando esses nomos, essas tribos, começam a se expandir, encontram outros nomos e decidem se juntar, a gente chama isso de reino. Que no Antigo Egito foram dois, né? Foram o reino do Baixo Egito e o reino do Alto Egito. A gente já comentou na última aula o que é cada um. Baixo Egito mais em cima, né, perto da foz, e Alto Egito mais embaixo no mapa, né, perto da nascente. Tá? E aqui no meio a gente vai ter algo chamado Vale dos Reis, que eu já vou explicar para vocês, não sei se nessa ou na próxima aula. Beleza, galera? Mas enfim, a gente vai ter aqui o Baixo Egito, né, sendo essa grande região que compreende vários nomos, tá? E a gente vai ter também o Alto Egito, que também é uma junção de vários
nomos. O que vai acontecer? A gente vai ter um carinha chamado Menés, que vai decidir unificar tudo, né? Ele vai acabar conquistando um desses reinos, tá? Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele era do Alto Egito. Ele acaba conquistando o Baixo Egito, então ele unifica tudo em uma coisa só, não sendo mais dois reinos, mas agora formando o Império Egípcio, governado por uma pessoa, por uma entidade administrativa. Beleza? E aí a gente vai ter agora sim a inserção do período dinástico, a partir de 3200 a.C., por volta dessa data, quando Menés unifica o Egito. Beleza? Então, período pré-dinástico também pode ser considerado o período antes de Menés. Tranquilo? E aí a gente vai ter as primeiras dinastias aqui no período dinástico, e agora no primeiro período, né, na primeira instância do período dinástico, o Antigo Império, que vai de 3200 a.C. a 2300 por aí antes de Cristo. Tá, galera? O que vai acontecer nesse período? A construção das primeiras pirâmides, olha só, né? Que vocês vão, para entender por que construíram pirâmides, o que elas significam, você vai ter que assistir a próxima aula, que é a aula de cultura egípcia, tá? Mas elas vão ser construídas no Antigo Império. A gente vai ter, então, né, a construção das mais famosas aí, que vão ser, tá exibida a pirâmide, né? A gente vai ter a construção das mais famosas, que vão ser a dos faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos, que são aquelas 3 pirâmides que são, enfim, se tu pesquisar pirâmides no Google, são elas que aparecem, tá? E esses 3 faraós vão ser os principais desse período de Antigo Império, tá? A gente vai ter a primeira capital definida como Tinis, tá? Pelas primeiras dinastias. Depois, Mênfis vai se tornar uma cidade muito rica e acaba adquirindo, né, essa liderança, né, como grande cidade, como centro comercial e econômico, tá? Por isso que Mênfis vai se tornar, então, a grande cidade, a capital, tá? E a gente vai ter também a esfinge, né? A grande esfinge sendo construída nesse período e os regimes de servidão coletiva sendo iniciados e começando a serem administrados pelos faraós. Beleza, galera? No fim do Antigo Império, a gente vai ter uma série de revoltas, tá? Que vão gerar aí uma guerra civil. São os servos, tá? Que, enfim, não gostam das condições de trabalho, então eles possuem algumas reivindicações e eles acabam se rebelando, tá? E aí a gente vai, então, finalizar o Antigo Império com essa situação caótica de guerra civil. O Médio Império, ele que vai iniciar aí em 2050 a.C. Ah, Bruno, peraí que eu tô vendo um problema nessa tua periodização aí. Né? O Antigo Império termina em 2300, o Médio Império termina em 2050? Exatamente. Por quê? Porque entre 2300 e 2050 a gente não tem uma unificação bem estabelecida, né? A gente não tem um império egípcio bem estabelecido por conta das grandes revoltas e guerra civil que a gente vai ver, né, entre 2300 e 2050. Quem que vai organizar a parada em 2050, iniciando o Médio Império? A cidade de Tebas, tá? Então, no Antigo Império a gente tinha Mênfis sendo a principal cidade, no Médio Império Tebas se torna a grande cidade, onde vão nascer dinastias muito guerreiras, dinastias que vão conseguir conquistar e controlar as principais revoltas. Então, representantes de Tebas vão conseguir controlar essas revoltas e Tebas vai se tornar a capital, a gente vai ter a reunificação e por isso a gente vai ter o início do Médio Império, que vai até por volta de 1750 a.C. Tá bom, galera? Tebas e região, tá? Vai acabar se tornando aí esse espaço que a gente vai conhecer como Vale dos Reis, porque daqui para frente praticamente todos os faraós vão vir dessa região, tá? De Tebas, do Vale dos Reis. Por isso que tem esse nome, beleza? Vai ser nesse momento que a gente vai ter um certo expansionismo, tá? Do Egito, a gente vai ter a conquista da Núbia e a gente vai ter também a invasão dos Ixos e dos hebreus. Os Ixos eram um povo bem guerreiro, eles que usavam bigas, né, cavalos e tal, eles tinham algumas armas de metal que eram bem fortes, tá? E eles vão acabar dominando alguma parte ali do Egito Antigo, então o Egito vai ser refém aí dos Ixos. E a gente também vai ter a invasão dos hebreus, tá, galera? Povo que você vai entender tudo sobre na aula de Hebreus, né, que eu recomendo que você assista depois dessa. Tranquilo? E aí a gente vai ter a invasão dos Ixos por volta de 1750 a.C. E mais uma vez a gente tem um salto temporal, porque entre 1750 e 1580 é domínio Ixo. Então não existe Império Egípcio. Só a partir de 1580 a gente vai ter o Egito voltando a ser comandado pelos faraós.
tá? E aí a gente vai ter o início do novo império, tá? Que vai então até 1080 a.C. O que vai acontecer no novo império? Primeiramente, a gente vai ter a expulsão dos Ixos, os primeiros faraós vão se certificar disso, tá? A gente vai ter Tebas voltando a ter esse papel de liderança ali no Vale dos Reis, tá? E a gente vai ter um início de um imperialismo egípcio, tá? O Egito, no novo império, vai começar a dominar tudo, cara. Eles não vão se contentar com Núbia, enfim, com o oeste ali na África. Eles vão também avançar sobre, por exemplo, Mesopotâmia, sobre Jerusalém, tá? Sobre outras cidades ali na Ásia, tá? Então vai ser bem interessante esse imperialismo egípcio e eles vão conquistar bastante terras, tá bom, galera? Muitas, bastantes terras, tá bom, galera? O que vai acontecer? Eles vão aproveitar esse momento para... isso aqui é depois. Eles vão aproveitar o momento para escravizar, tá, os hebreus que estavam ali, e depois a gente vai ter os hebreus saindo, mas isso a gente vai falar melhor na aula de hebreus. E a gente vai ter vários faraós que vão se destacar por esse expansionismo. São os chamados faraós expansionistas ou imperialistas, que provavelmente vocês já ouviram falar. Ramsés e Tutmés, né? São os dois principais, que eles vão conseguir ir até o rio Eufrates, lá na Mesopotâmia. Olha que doideira, né? Outra coisa que vai ser muito característica do novo império vai ser a reforma religiosa de um carinha chamado Amenófis IV. O Amenófis IV ele vai começar a brigar com os sacerdotes, porque os sacerdotes eles recebiam muitos tributos, né, por conta dos vários deuses, porque o Egito ele tem essa característica de ser politeísta, né, então são vários deuses locais e tal, e cada região vai ter o seu deus principal. E os sacerdotes ganham muito com isso, né, eles vão receber vários tributos, né, por conta dos seus deuses locais. Um carinha chamado Amenófis IV, né, o faraó Amenófis IV, ele vai olhar para isso e vai falar, cara, eu tô perdendo tributo, eu tô perdendo várias doações, né, dos servos por conta dessa questão de ser politeísta o Egito. Então ele vai acabar com o politeísmo, ele vai instituir o monoteísmo, ou seja, ele vai dizer não existem vários deuses, existe apenas um e esse deus é Aton, né? E aí ele vai mudar o seu nome para Akhenaton ou Akhenaton, né? Que seria o servo do deus Aton ou aquele que louva Aton. Algumas bibliografias vão trazer como o filho do deus Aton, tá? Então a gente vai ter essa reforma, tudo para ele, né? Ter essa conquista, né? Da fé dos vários servos e receber as doações, canalizar as doações para si mesmo, tá? Porque ele então seria visto como esse representante do único Deus, então a sua força como faraó, a sua força teocrática vai ser muito maior, tá bom, galera? A gente vai ter, depois do Akhenaton, né, depois do Amenófis IV, um cara chamado Tutankhamon, que vai chegar e vai falar, não gostei, né, eu não sou o filho do Deus vivo, eu não sou aquele que louva Aton, né, meu nome não é Akhenaton, então eu vou mudar esta bagaça. E aí ele vai instituir, né, o politeísmo, ele vai voltar com o politeísmo, permitindo crenças em diversos deuses, tá? E até ele vai mudar o seu nome para Tutankhamon. Amon, um deus, né, local ali da região do Vale dos Reis, tá? Então Tutankhamon aí em homenagem a esse deus e um símbolo do politeísmo, tá? Porque ele vai permitir que a crença em vários deuses aconteça aí. Beleza, galera? E aí a gente vai passar então para o Baixo Império, né, onde a gente vai ter algumas coisas acontecendo. Primeiramente, né, no Baixo Império a gente vai ter uma conquista assíria, então aquele povo mesopotâmico que a gente falou, tá? Os assírios vão dominar o Egito Antigo. Depois a gente vai ter a libertação, né, desses assírios e a gente vai ter um renascimento. O Egito vai começar a enfraquecer muito, tá, galera? A produção não é mais tão glamurosa, digamos assim, tá? A gente vai ter aí muitas pessoas acabando por fugir, tá, das diversas invasões que vão acontecer no Egito. O Egito vai ser dominado por vários povos aí nesse Baixo Império, tá? E aí a gente vai ter a conquista assíria, que vai dizimar completamente qualquer respiro do Egito, tá? E aí depois que o Egito se recupera dessa conquista assíria, a gente vai ter aí o renascimento saíta. Por que tem esse nome? Porque aconteceu na cidade de Sais, tá? Ou Sais, que vai ser comandado aí principalmente pelo faraó Psamético I, tá bom, galera? E a gente vai ter então esse novo período de esplendor cultural e econômico aí nessa região, que fica ali no Baixo Egito, tá bom, pessoal? Mas, tá, e depois do renascimento saíta, daí foi ladeira abaixo, tá? Daí não tem mais o que fazer
e aí por volta de 525 a.C., o Egito Antigo vai ser dominado pelos persas, tá, galera? Depois, dominado pelos gregos, principalmente aí por Alexandre, né, da Macedônia, que vai, enfim, construir até a cidade de Alexandria, né, onde vai ter aquela grande biblioteca que infelizmente vai ser queimada e atrasando a propagação cultural e científica em anos, tá? A gente vai ter os gregos sendo dominados pelos romanos e com eles o território egípcio e, por fim, né, com a queda do Império Romano, a gente vai ter aí a concentração do Império Bizantino e os turcos otomanos conquistando, então, essa região, beleza? E aí, o prosseguimento da história do Antigo Egito vocês veem em aulas mais recentes, tá? De história da Idade Contemporânea, principalmente. Beleza, pessoal? Então, esta foi a segunda aula. Vai para a próxima que a gente vai falar tudo sobre cultura. Quer entender por que foram construídas as pirâmides? Quer entender os hieróglifos? Quer entender os deuses? Vai para a próxima aula que lá você vai encontrar todo esse conteúdo. Beijo!